boa tarde a todos. Meu nome é Wilson Rezende, sou presidente da Enimart. A Enimart é uma empresa especializada em hub, marketplace hub, os principais marketplaces do mercado. E estou aí no setor de tecnologia já há 23 anos. No setor de varejo, atendi muitas contas do varejo. Já desenvolvi uma série de sistemas, desde ERPs, que trabalhavam com precificação, e agora, mais recentemente, várias soluções de e-commerce. E a gente percebe que algumas coisas não mudam, isso gera muita dificuldade no processo de formação de preço, seja ele no mercado convencional e também no varejo. Então, eu espero que no final dessa apresentação eu provoque vocês a ter pelo menos um insight com relação à precificação e como que isso pode ajudar a tracionar a venda de vocês na internet. E mesmo que vocês não sigam um insight meu, que pelo menos comecem a pensar diferente, encontrem um meio termo que faça bastante sentido para o negócio de vocês. Então, espero que a gente possa ir juntos estar fazendo um trabalho junto com o Mercado Livre e que isso esteja efetivamente ajudando vocês a crescerem, a venderem mais no Mercado Livre. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre os objetivos, né? Falei dos insights, e a gente vai abordar impactos da falta de uma estratégia de precificação, o preço, na verdade, como componente de uma estratégia, não simplesmente uma precificação para fazer uma venda ou uma conversão, a estratégia de gestão de preço, o impacto na gestão do estoque no preço, entendendo o estoque como capital ao invés de simplesmente produto, né? E calcular corretamente o preço. Né? No meu histórico aqui, eu sempre vi muita gente fazendo conta errada. Preço, embora seja matemática básica, as variáveis são complexas. Então, isso gera muita confusão de como se obter as informações dessas variáveis para se calcular o preço. Impacto do preço no ponto de equilíbrio, na lucratividade, geralmente, é um dos principais fatores aí da estratégia, e impactos de uma formação de preço errado, o que isso pode gerar efetivamente com o seu negócio. E alternativas de como melhorar o preço com uma boa rentabilidade, e aí espero trazer alguns insights para vocês, alguns exemplos, e até que a gente aplica nos produtos do Enimart, ok? Muito bem. O que motivou basicamente essa apresentação e esse tema é um cenário que nós temos no nosso e-commerce, em que a maioria dos e-commerces brasileiros ficam no vermelho, né, segundo o estudo da e-commerce. E a pergunta que fica para a gente é por que isso ocorre? Né? Porque tantos empresários operam efetivamente com dificuldade de rentabilidade. Né? Isso é o que faz a gente ter que procurar o motivo, a razão dessas decisões e dessas escolhas. Alguns podem fazer sentido, como por exemplo, a empresa quer crescer e vender o negócio, faz sentido, mesmo operando no prejuízo, eu vou crescer e conquistar uma fatia do mercado e depois rentabilizar uma venda. Pode ser coerente, inclusive, você fazer uma operação e estar trabalhando num determinado período de tempo no prejuízo com o objetivo de vender esse negócio no futuro. Conquistar um posicionamento de mercado mais rapidamente pode fazer sentido. Eu quero liderar uma posição, quero ser referência nessa posição e vou pagar o preço para chegar lá efetivamente mais rápido. Faz sentido também, e tem muitos lojistas no Brasil trabalhando em cima dessas estratégias. Né? O problema ocorre quando não é por causa nenhuma, não por uma estratégia. Muitas vezes o empresário ele fica perdido, sem saber por que está ocorrendo esse prejuízo. Né? Muitos alegam dificuldade de aumentar o faturamento, né, como razão do prejuízo, que as coisas não acontecem no seu e-commerce, deslealdade de competidores, distribuidores, as margens baixas, crises econômicas, altos custos operacionais, e aí vem uma série de explicações e cada um tem efetivamente a sua do porquê que efetivamente esses e-commerce operam no prejuízo. Mas, na verdade, a base disso tudo começa numa escolha, né, onde as pessoas têm que decidir entre rentabilidade e crescimento. Né, e, normalmente, as pessoas estão buscando mais crescimento. A gente escuta, é muito comum a gente escutar essa frase nas empresas que operam com e-commerce, né, que operam em marketplace. Precisamos aumentar o faturamento, precisamos aumentar o faturamento. Né, os seus gestores chegam para a equipe e cobram, precisamos aumentar o faturamento. Né, como se a rentabilidade ficasse efetivamente no segundo plano. E eu queria trazer aqui um primeiro insight para vocês colocarem uma outra perspectiva. Será que
Se eu pensar inicialmente em rentabilidade, isso não vai me trazer crescimento? Eu digo para os senhores, as maiores empresas que eu vi crescer até hoje trabalharam exatamente dessa forma. Na verdade, é o único caminho sustentável, de garantir uma rentabilidade e sim trabalhar no crescimento. Porque nem todas as empresas têm um fundo de investimento por trás para conseguir alavancar o seu negócio, sustentar o seu negócio no prejuízo por um grande período de tempo. E quando a gente posiciona a equipe, posiciona a empresa para trabalhar em cima de rentabilidade e não somente de aumento de faturamento, a gente começa a ter os dois. A gente começa a ter rentabilidade e começa a ter crescimento. Né? A rentabilidade, então, é a forma pela qual eu consigo, inclusive, vender mais e ter mais faturamento. A gente vai falar um pouquinho mais de como fazer isso, tá certo? Primeiro ponto, né? É clássico na internet que um dos fatores de decisão de compra, né, é a questão do medo, né? É a principal objeção que os marketplaces ajudam a resolver. Porém, os sellers, a maior parte deles focam no desconto. Eles estão focando em ter preços mais competitivos, ao invés de trazer maior segurança efetivamente para o comprador. Esse é um dos fatores. Você ignorar alguma das variáveis que estão envolvendo. E o prazo de entrega? Como é que será que somente o preço é o único fator a ser considerado na hora de você trabalhar e posicionar o teu produto no marketplace, colocar um produto no Mercado Livre, será que somente posicionar em preço é suficiente? Como é que você vai lidar com os prazos de entrega? Como é que você vai lidar com essa experiência de compra, principalmente no Mercado Livre, onde o cliente passa a ser pego? Você tem a oportunidade de trabalhar esse cliente numa segunda operação, numa segunda venda efetivamente com você. Né? Conveniência, alternativas de pagamento, pode retirar, não pode? Quantas variáveis estão sendo consideradas e devem ser consideradas no processo de formação de preço? A gente costuma pagar por uma Coca-Cola mais caro no posto de conveniência do que efetivamente no supermercado. Então, o preço ele é um fator da estratégia, não pode ser considerado efetivamente como a única variável. E aí fica a primeira pergunta. Na hora de você formar o seu preço de venda, você está simplesmente olhando para os competidores ou está definindo um posicionamento ou como esse preço vai definir a sua conversão em função de tudo que você está efetivamente produzindo. Né? A gente tem que começar a tomar decisões de que quantas vendas eu quero fazer e com qual rentabilidade. Né? Não adianta vender muito com rentabilidade nenhuma, talvez uma venda mais focada com uma rentabilidade maior possa fazer mais sentido e vai me fazer vender mais no longo prazo. Agora, eu não quero com isso ignorar também o fator e o peso do preço. Né? Na verdade, o preço é o principal fator de escolha, né, do comprador. Efetivamente, porque ninguém está a fim de pagar mais caro por um produto. Nenhum de nós estaríamos mais a fim de pagar R$1 que seja mais caro num produto para ter exatamente a mesma coisa. Então, agora, esse exatamente a mesma coisa é que pode variar. O produto pode ser o mesmo, mas uma série de outros fatores a gente pode trabalhar junto a esse lojista. Então, a pergunta é, qual é a sua estratégia? Como é que você está definindo o seu preço? Ou simplesmente você está olhando para o concorrente, tentando colocar ele seu preço alguns centavos mais barato para efetivamente gerar a conversão? Até que ponto isso vai ser sustentável para o seu negócio no longo prazo? Então, a primeira dica, né? Defina uma estratégia onde o preço seja um componente para você atingir o objetivo do seu negócio. E não simplesmente ele seja o único fator para você atingir uma determinada conversão. Toda vez que a gente estiver falando em formação de preço, a gente tem que pensar o preço como componente de uma estratégia. Esse cara é famoso no mundo, né, Pareto. A gente sempre escuta Pareto no ramo da internet, no e-commerce, e realmente é um dos caras que colocou uma das leis que, por incrível que pareça, sempre se repete, né? 80% da riqueza está na mão de 20% da população, efetivamente, os 20% mais ricos. Né? E isso se repete para qualquer local que a gente olha. Para você ter uma ideia, a Endeavor publicou um artigo onde ela colocou que o principal erro do varejo na gestão dos estoques é perder de vista os 20% dos produtos que representam 80% da sua venda. As pessoas não definem como é que eles vão trabalhar o seu estoque, a sua precificação, onde é que se vai colocar a energia, onde é que vai se colocar a estratégia. Muitas vezes eu vou ter que concentrar uma estratégia num mix muito pequeno de produto. E como é que eu escolho em qual produto executar a estratégia? Muitas vezes a gente gasta mais tempo e energia nos produtos que não giram no meu estoque do que nos produtos de alto giro. Isso está correto? É mais ou menos aquela história. Eu ligo mais para o cliente que não me paga do que para o meu bom cliente que me paga certinho.
A gente tem que escolher onde nós vamos conseguir colocar energia. O e-commerce é um campo muito vasto, muito rápido, e a gente não vai ter tempo de fazer tudo, principalmente em marketplace, onde tem um mix muito grande, uma variedade muito grande de produtos. Então, Pareto funciona também no e-commerce. A exemplo dos termos head tail e long tail, onde eu tenho lá 80% do meu faturamento também vem de 20% dos meus produtos. Né? Quando eu contei isso para minha esposa, ela tem um e-commerce também. Ela falou, não é 20, é 27. Né? Então, beleza, ela sabe o número, mas funciona. Né? Em alguma proporção, Pareto sempre vai estar presente e termos como head e long tail fazem parte do nosso dia a dia e do e-commerce. E eu quero que, com esse conceito, a gente comece também a trabalhar na hora que a gente vai pensar efetivamente em preço, em como trabalhar com preço e a estratégia no marketplace. Por mais que você tenha milhares de SKU, você certamente tem seus campeões e é nesses que você tem que centrar o foco da sua ação, inclusive com relação à precificação. Porque, da mesma forma, o teu resultado vem de 20% dos seus SKUs. Eu já tive clientes dentro do Animart, alguns que eu vi realmente com um ciclo de prejuízo relativamente grande, por um longo período de tempo, ele trabalhando com 2.000 SKUs e tendo prejuízo, e falou, não, eu preciso aumentar o faturamento, então eu vou buscar um mix de mais 2.000 SKU cross-docking, para trabalhar sem ter que investir em estoque. Bom, se eu não estou conseguindo ser rentável com 2.000, com 4.000, eu vou conseguir ser rentável? É um faturamento adicional que eu vou trazer, que vai me trazer rentabilidade, ou eu vou trazer mais custo operacional para a minha operação? Então, de repente, o movimento correto seria reduzir os mix para um mix mais rentável e trabalhar melhor esse mix em termos de precificação e posicionamento para garantir uma rentabilidade e, a partir disso, voltar a crescer de uma forma mais estratégica num mix que faça sentido. Então, dentro dessa linha de Pareto, existe o conceito também da curva ABC de produtos. Né? Então, tem os produtos A, que definem 80% do meu faturamento. Então, a gente tem os nossos 20% de itens que representam 80%. Eu preciso classificar esses SKUs. Eu preciso identificar quais são esses produtos dentro do meu mix. Certo? E quem é a curva B, que chega a 90% do seu faturamento, ou seja, 50% dos meus SKUs, eu devo chegar em torno de 90% das minhas vendas. E tenho, obviamente, os produtos de menor giro, que são importantes também no meu mix. Né? Quando eu penso em site, existe uma questão da pessoa entrar no site e eu efetivamente ter uma oferta para ele. Quando eu penso em marketplace, a lógica talvez seja até um pouco diferente. Né? Eu preciso ser competitivo no mix menor e não ter um mix maior. E aí gera-se uma complexidade. Né? Você tem o seu site, qual é a curva A do seu site? Qual é a curva A da sua loja física? Qual é a curva A no Mercado Livre? Hoje não basta mais olhar para o ABC de estoque, de produtos, de giro, olhando para um único canal de vendas. Você tem que entender como é que funciona a tua curva ABC em cada canal. O produto que vende mais no Mercado Livre pode não ser o produto que vende mais no teu site. Ou que pode não ser o produto que vende mais na sua loja física. Então é fundamental essa classificação e esse entendimento, porque você vai definir uma estratégia de precificação para cada canal de venda. Cada canal de venda vai ter a sua realidade. Na tua loja física, você tem a variável de disponibilidade, no Mercado Livre você não vai ter que enviar esse produto. Como é que você vai lidar com isso? Efetivamente, no Mercado Livre é uma comissão, no teu site você tem uma outra estratégia de custo, uma outra estrutura de custo. Como é que você vai lidar com isso efetivamente diferente? Né? Então, fica aí também mais uma dica, que o principal erro de qualquer empresa, na verdade, é ignorar Pareto custoso. É olhar de forma genérica para Pareto. Né? Onde é que eu vou colocar a minha energia? Se 20% do meu esforço me gera 80% dos resultados, eu tenho que fazer escolhas o tempo inteiro. Porque sempre falta tempo da minha equipe, falta dinheiro, falta recurso. E o que eu faço? Tenho que fazer tudo escolhendo, mas escolhendo de uma forma consciente, estruturada. Então, segunda dica, classifique seus produtos na curva ABC geral e por canal Marketplace para forçar ações no SKU da curva A. Tenho certeza que você vai passar vendo muito mais no Mercado Livre dessa forma, vai ficar feliz com a operação no Mercado Livre e o Mercado Livre também, colocando o mix correto aqui. Componentes do preço. Isso é meio clássico, mas ao longo dos meus 23 anos em tecnologias e atendendo várias empresas do varejo, descobri que tem muitas empresas ainda que não sabem fazer
composição de custo. Então eu quero desmistificar isso de uma forma muito simples hoje aqui para vocês, né, para a gente entender exatamente quais são as variáveis que eu devo considerar na minha composição de custo. Né? Não existe mágica. Se eu não tiver informação sobre quanto custa o meu estoque, sobre quanto custa a minha operação, sobre qual é o meu custo com vendas, o que eu quero ter de resultado, eu não tenho como tornar meu negócio rentável. Eu preciso fazer conta, né, de uma forma muito simples. Ah, mas eu tenho muitos custos operacionais, eu não tenho um RP. Não tem problema, você compra 3 caixinhas, coloca uma caixa lá escrito custo operacional, que você pagar de conta pela tua operação e você não sabe onde é, não é de venda e também não é para pagar fornecedores, coloca nessa caixinha do teu custo operacional, ok? O fato de não ter um RP não justifica que você não tenha acesso a essa informação, você pode obter de forma muito mais criativa. Eu lembro a vocês que o sistema somente automatiza aquilo que a gente já conhece e faz manualmente, não é um sistema que vai resolver todos os problemas, ok? Primeiro eu preciso ter a cultura efetivamente do controle. Então eu tenho o custo do produto, que é quanto está custando o produto que eu estou trazendo para dentro do meu estoque, qual é o custo da minha operação, quanto custa para mim vender a cada venda, quais são os custos envolvidos em cada operação de venda, e quanto eu quero efetivamente de resultado. Isso vai definir o componente de preço. Um dos primeiros problemas que a gente vai enfrentar é que eu preciso transformar isso numa mesma base de cálculo de uma única unidade. Okay? Então, às vezes um salário eu trago para um colaborador para ele fazer várias coisas. Eu preciso de alguma forma conseguir saber quanto esse funcionário vai custar para cada unidade de estoque, na verdade, que eu vender. Tá certo? E aí começam algumas pequenas complicações, torna um pouco mais difícil, mas hoje vocês vão ver que a gente vai resolver isso de uma forma muito, muito simples. Vamos à primeira variável, que é o custo unitário do produto. Quando você faz uma nova compra, né, na sua nota fiscal, você vai ter um conjunto de informações que são fundamentais para o processo de formação de preço de venda. Né? Nós teremos lá o valor do produto, vem um desconto, normalmente, quando a gente consegue uma boa negociação, vem um desconto destacado nessa nota. A gente tem custos com frete, embaraço, com mercadoria importada, então a gente tem, para essa mercadoria chegar no nosso estabelecimento, nós teremos outros custos. Teremos créditos de impostos, no caso de algumas empresas que trabalham no lucro real e nas entradas acreditam e nas vendas esse imposto é debitado ou em algumas situações tem que pagar inclusive antecipadamente em função de substituições tributárias. Débitos de impostos, por exemplo, empresas que compram mercadoria que tem diferencial de alíquota e já tem que apontar e fazer o recolhimento na entrada, como é o caso de mercadoria eletrônica importada. Né? E uma variável que pouca gente considera, né, mas ela deve ser considerada também como custo de estoque, é o juros sobre o capital de giro que eu utilizei para compra. Né? Pagar juros para banco também custa. Se eu estou me financiando e estou alavancado em função do meu estoque, isso é uma despesa de estoque, efetivamente. Eu preciso entender essa despesa como componente de estoque para precificar mais adequadamente. Tá certo? E aí eu teria um custo unitário, então, nesse nosso exemplo, de R$ 103 para uma determinada unidade do meu estoque de uma aquisição. Aí começam os problemas, né? Minha última aquisição foi feita num valor, e como é que eu faço a apropriação desses valores individualmente? Simples, né? O valor do produto a gente tem por documento. O desconto, se não tem por cada item da nota, eu posso aplicar o percentual de desconto sobre cada item da nota. Se eu tenho 10% de desconto na nota, se eu aplicar 10% de desconto sobre cada item que veio na nota, eu obtenho facilmente esse valor. Né? A mesma coisa pelo frete. A única coisa que eu tenho que saber efetivamente o que custa. É o volume que está me custando trazer, o valor do frete está sendo definido em função do valor da mercadoria, ele é um percentual do valor da mercadoria, ou é simplesmente pela quantidade que é transportada. É importante entender, mesmo que você não tenha precisamente o valor, você precisa ter acesso ao impacto de cada estratégia no preço de cada produto. Se você embolar demais aqui, efetivamente você vai ter produtos mais caros e produtos mais baratos. E se isso não estiver corretamente alinhado, você pode vender mais produto, que te dá mais prejuízo, porque vai custar mais para trazer, né, e pode vender menos produto, que às vezes você poderia estar girando muito mais. Então, você fazer o rateio corretamente, a apropriação dos custos de logística corretamente no produto e daquela nota é fundamental o processo de formação de preço de venda. Se você não consegue fazer isso mês a mês, faça por estatística. Pegue um ciclo, um determinado produto, por um determinado período, e acompanhe os custos desse produto. Faça por amostragem, mas faça.
da curva ABC, se você pegar a curva A, por amostragem, a curva A você consegue fazer. Beleza. Crédito de impostos já vem por item, a gente consegue calcular por item, não há segredo. Né? Se alguém tiver alguma dificuldade, o contador calcula para a gente e a gente aponta o valor na nossa planilha, tá certo? Débitos de impostos a mesma coisa. E os juros. Né? Se eu peguei 50 mil reais para comprar produto de estoque, ou 100 mil reais para comprar produto de estoque, quanto que vai me custar por mês? Ou pelo prazo que eu giro estoque, quanto vai custar esse dinheiro também? Para eu estar abastecido de produtos em estoque. Eu vou ter um custo com juros. Né? Esse juros, ele é de estoque. Eu não estou comprando, eu não estou obtendo capital para fazer um investimento em um determinado software. Eu estou buscando capital de giro para estoque. Então, eu preciso enxergar isso, por mais que a contabilidade enxergue isso em outro local, e eu, do ponto de vista de formação de preço de venda, eu preciso olhar o impacto no meu estoque. Porque se eu não tiver o custo correto, né, de cada uma das minhas compras, meu preço vai sair errado lá na frente. Muito bem. Mas eu comprei o produto, custa efetivamente R$103, mas eu já tenho um produto em estoque. Como é que vai funcionar? Como é que eu vou misturar esses dois produtos? Né? A gente costuma dizer, muitas vezes o produto não tem uma identificação única, né? Ele não tem lá o seu CPF, né? E a gente vai misturar esses produtos muitas vezes, por mais que a gente use várias técnicas de armazenamento, os produtos vão se misturar, não vai ter uma etiqueta efetivamente individual em cada produto, na maioria das vezes, na maioria dos produtos que são vendidos, tá certo? Então a gente trabalha com o conceito de custo médio do estoque. Eu vejo muita gente precificando pelo preço da última compra. Isso tem um impacto no meu negócio. E a mercadoria anterior? Quanto eu tinha de estoque antes? O consumidor não vai entender efetivamente o que eu estou vendendo e qual é o produto que eu estou mandando. Então, uma das técnicas é eu fazer uma média do custo da compra com o custo do meu estoque. Como é que eu faço isso? Nessa apresentação você tem exatamente a fórmula de cálculo, né, onde você pega o custo unitário da compra e você tem o custo total daquele SKU na sua compra, que é a primeira linha que vocês estão vendo. Na segunda linha, a gente tem o custo do estoque. Na terceira linha, se nós somarmos a quantidade, tanto da compra quanto do estoque, eu tenho a quantidade total que meu estoque terá após essa entrada. Se eu pegar agora o custo total da compra, dessa nota fiscal, com o custo total do que eu já tenho em estoque, eu tenho o meu custo total final. Se eu divido o meu custo total pela quantidade, eu tenho uma média de preço, tá certo? Custo médio parece um conceito complexo, mas é tão simples quanto isso. Eu faço uma média ponderada, né, das quantidades e valores da nota de compra com o que eu já tenho no estoque. Eu somo os valores da nota com o meu estoque, somo as quantidades da nota com o que eu já tenho no estoque e divido o valor total por quantidade total, ponto. Ok? Tenho meu custo médio, de uma forma muito simples. Ok. Aqui no nosso exemplo, eu coloquei alguns números da minha compra de 103, vamos supor que fosse de 10 unidades, e eu já tivesse no meu estoque um produto a um custo unitário de 113, tá certo? De 5 unidades. Como é que ficaria o meu custo médio? Soma as quantidades, soma os valores, divido valores por quantidade. Teria um custo médio de 106,33. Tá certo? Então, mesmo que o meu RP não faça, fazer isso na mão não custa muito. Né? Se eu focar realmente em cima dos meus campeões de venda. E assim eu tenho no meu primeiro e mais importante componente do preço. Quanto efetivamente custa? Se eu fizer minha formação de preço com base em 103, que é da última compra, eu tenho uma situação. Se eu fiz o médico que eu já tinha, ele custa 106. Tá certo? Custos da operação. Vocês vão ter folha com encargo, vão ter despesas administrativas, custos operacionais, né? Em cada grupo dele, eu coloquei o mais à direita um exemplo. Né? Então, folha de pagamento. Pessoal, sócios. Então, se você for sócio da empresa, tem que colocar o teu salário, efetivamente. A tua retirada mensal, quanto que você precisa para viver. Isso tem que estar composto aqui. Você está trabalhando no teu negócio, mas você poderia estar trabalhando em outro emprego, efetivamente. Né? Então, essa é uma composição efetiva do custo operacional. O teu trabalho e o teu esforço tem que estar aqui. Assim como outros impostos que incidem sobre a folha. Despesas administrativas, obviamente, água, luz, telefone, aluguéis, etc.
custos operacionais indiretos, por exemplo, eu mandei o produto, tem que trazer de volta, esse é o custo operacional de logística reversa. Eu preciso colocar esses valores numa conta. Monta uma caixinha, né, deixa lá na mesa do seu escritório e a hora que você pagar a conta, joga na caixinha. Você acompanhou esses custos 3 meses, você consegue saber na média quanto vai custar. Não é difícil. Embora tenha várias variáveis, conta a gente recebe todo mês e elas não param de chegar. Então é só você definir a data e começar a apontar e fazer o corte, ok? E depois fazer uma média de quanto isso custa para você por mês. Tão simples quanto isso, ok? Quero chamar a atenção a 2 outros grupos que são as provisões, tá certo? A gente esquece que a gente vai ter percas. Toda empresa tem sua perca. Seja de produto que beneficiou no estoque, seja de bonificações que você deu para algum cliente em função de algum problema que ele teve, seja cupom de desconto, seja de ações judiciais, alguma coisa você vai perder. Você tem que entender e gerar provisões e deixar e separando parte desse dinheiro para quando ele acontecer ele não te faltar. É fundamental trabalhar com provisões no processo de formação do preço. Então não basta olhar só para as contas que estão chegando, mas eu preciso entender também quais são as contas que podem chegar e eu terei que pagar e terei que ter uma parte do dinheiro reservado para elas. Tá certo? E assim como depreciações ou reserva para investimentos. Às vezes eu tenho que mudar uma nova plataforma, adquirir uma nova tecnologia num determinado momento. Então, se a minha operação ele tem um X de faturamento, eu consigo suportar com os produtos e tecnologias que eu tenho. Na hora que eu dobrei tudo que tem no faturamento, às vezes eu precisar de um ERP, alguma solução de gestão, implantar algum projeto, isso vai custar. Okay? Isso vai virar, de alguma forma, uma despesa operacional. E eu preciso estar separando parte desse dinheiro. A minha operação tem que ser custeada pela minha venda anterior, e não pela expectativa de venda futura. Eu preciso parar de ficar olhando, no futuro vai melhorar. E trabalhar de uma forma mais pragmática, de gerar reservas em cada operação que eu estou fazendo hoje. Porque se eu não for lucrativo o suficiente para ter recurso para investir no meu próximo passo de negócio, na próxima alavancagem, como é que eu vou fazer? Eu vou já entrar endividado no meu próximo passo. E aí as empresas de pequenas passam a média, ganham dinheiro enquanto pequenas e de média elas quebram. Não perder de vista a questão do ponto de equilíbrio. Esse é um conceito da administração e que em e-commerce é muito rápido. A cada venda eu preciso gerar uma margem que pague um prejuízo. Quantas unidades efetivamente eu tenho que vender, que é a parte inferior do gráfico, em função do valor com uma determinada margem para eu chegar num ponto onde se paga o meu custo fixo. Nesse exemplo, na barra vertical nós temos lá o valor de 100. 100 vai custar todo mês. Depois que eu encontrei o meu custo operacional, eu sei, a minha empresa, venda ou não venda, ela vai custar 5 mil reais por mês, 10 mil reais, 1 milhão de reais por mês. Tá certo? Eu preciso saber exatamente esse valor e ter uma visão clara de qual é o meu ponto de equilíbrio. O quanto de venda eu preciso para pagar os meus custos. E quanto de margem eu vou separar, efetivamente, para pagar esses custos. Tá certo? Muito bem. E aqui eu queria apresentar para vocês um conceito que é tradicional, a relação do custo de operação e faturamento. Se a gente pegar o valor do custo operacional e dividir por um faturamento trimestral que você apontou, vamos pegar uma base de trimestre para evitar eventuais sazonalidades. Poderia ser anual também. Eu costumo pegar para trimestral para e-commerce porque as coisas mudam muito rápido. Né? Então, ou, inclusive, sazonal. Né? A gente tem ciclos sazonais que a gente tem que estar olhando também no processo de formação de preço. Supondo que nessa empresa fictícia, nós tivemos lá um custo operacional de R$ 105.900 e um faturamento de R$ 726.000, nós teríamos um custo operacional na ordem de 14%. É um bom custo operacional, diga-se de passagem, mas talvez não seja suficiente para o mercado atual, está se tornando muito mais agressivo. E quero apresentar para vocês uma outra relação que eu gostaria que vocês pensassem. Qual é a relação do meu custo de operação e do meu custo de produto? Por que essa relação? Se eu olhar para a minha relação estoque, custo operacional e o preço total do que eu tenho de mercadoria em estoque, quanto custa aquela mercadoria que está estocada lá no meu galpão? E qual é a minha relação de custo operacional? Eu vou para 26,41%. Numa análise muito simplista,
eu pego o dinheiro de um acionista, o meu dinheiro, né, e transformo em mercadoria. Para eu transformar, de novo, essa mercadoria em dinheiro, eu vou gastar 26,41%. Certo? Então, eu não ganhei nada, peguei dinheiro e transformei em dinheiro de novo. E vou gerar de custo, para quem for comprar, 26,41%. Essa é uma perspectiva interessante. A gente escuta falar de temos que reduzir o custo, e de fato temos que reduzir o custo, principalmente em operações de e-commerce. Mas vamos manter a nossa relação aqui em fator do preço em relação às vendas. Então, meu custo de operação, eu cheguei na minha segunda variável, 14,59%. Vamos aos custos das vendas, que são os custos variáveis. O que são esses custos das vendas? Todo mundo fala de custos variáveis. É tudo aquilo que, se eu vender, acontece. Se eu não vender, eu não tenho esse custo, efetivamente. Vocês vão encontrar impostos sobre vendas nessa categoria. Né? Se fosse, por exemplo, uma empresa simples, 11,40%. Vou encontrar verbas de marketing, que eu separo já um percentual do faturamento como verba. Comissão para marketplace, por exemplo, para vocês venderem no Mercado Livre, dependendo da estratégia de vocês, vai ter um comissionamento, né, que vai ser fixo a cada venda feita. Se não, você não vai ter custo com de pagamento no Mercado Livre. Né? Comissões, às vezes eu vou dar comissões para meu time interno, né, ou alguma ferramenta que você opera, que cobra um percentual sobre venda, então você tem comissões a serem pagas também. Né? E muitas vezes subsídio de frete. Eu acho que o mercado começou a enxergar que frete grátis não é sustentável. Isso faz parte do seu custo operacional, efetivamente. Se você está oferecendo frete grátis, quanto vai custar, na média, cada frete grátis que você está oferecendo? Okay? É um componente fundamental essas promoções de frete. Então, nesse nosso exemplo, nós teríamos um custo variável em torno de 30%. Exatamente 30%. Né? A complexidade surge quando? Quando eu preciso fazer isso para cada cenário, porque sobre venda, cada canal de venda tem um custo. Então, no Mercado Livre você vai ter um custo, no outro marketplace um outro custo, no seu site você vai ter uma outra estrutura de custo, na sua loja física você vai ter uma outra estrutura de custo. E não tem jeito, né? Precisamos fazer o cálculo e fazer a conta em cada um, porque a gente quer competir em cada um. Não basta mais a gente pensar que trabalhar com marketplace simplesmente expor produto, é a mesma coisa que muitos lojistas apanharam no passado achando que quem tem loja física é só publicar um site na internet e começar a vender. A realidade é um pouco diferente. A gente tem que entender qual é o cenário de cada canal e precificar efetivamente baseado em cada canal. Né? Fora as restrições de muitos desses canais em relação ao que te impõe também em relação ao preço. Muito bem, no nosso exemplo nós temos então o terceiro componente do preço, né? O custo das vendas. E o lucro? Bom, o lucro é simples, eu defino quanto eu quero ganhar em relação ao faturamento, né? E aí eu tenho a margem desejada lá, o quanto de dinheiro efetivamente eu vou deixar no banco. Ok, é uma perspectiva interessante, mas pensa comigo, se eu trabalhar dessa forma, quanto menos eficiente operacionalmente eu for, e querendo uma margem de 5%, vai ser melhor, mais dinheiro eu vou guardar. Tá certo? E se a gente olhasse isso, então, sobre uma outra perspectiva? Quanto eu quero ganhar em relação ao custo? Quanto eu quero ganhar? Eu peguei o dinheiro inicial, certo? Comprei produtos. Quanto eu quero ganhar em cima desse dinheiro? Como é que ficaria a minha precificação sobre essa perspectiva? Ok? Então, aqui eu quero deixar um insight para vocês fazerem essa conta, porque pode ser um posicionamento interessante. Dê uma olhada nessa lógica. Eu pego dinheiro, né, e vou transformar em dinheiro num determinado período de tempo. E com isso quero ganhar alguma coisa. Exatamente como funciona uma aplicação financeira, certo? Só com muito mais risco. Para a gente entender essa questão do tempo, eu preciso passar rapidamente um conceito que é o giro de estoque. Eu preciso saber quanto tempo demora para um produto meu girar. Se eu comprar 10 unidades, quanto tempo demora para eu vender essas 10 unidades? Eu preciso entender o prazo do giro do meu estoque. Então aqui eu tenho uma fórmula que eu vou deixar para vocês, nos slides aí vocês vão conseguir trabalhar, que é simplesmente pegar o teu custo do estoque e dividir pelo custo total dos produtos vendidos
em um mês, tá certo? Você vai ter o teu giro do estoque em um mês. Aqui embaixo vocês têm a forma e o exemplo, na verdade, com as unidades, assumindo uma média de venda mensal de 3 meses. Então, se eu pegar meu custo total e dividir pela venda de 3 unidades, eu tenho que, nesse meu exemplo, nessa empresa, esse SKU leva 5 meses para vender. Então, nós temos que, para transformar dinheiro em dinheiro de novo, nós vamos levar 5 meses. Qualquer investidor tem duas opções: deixar esse dinheiro no banco, com uma rentabilidade provável de 5% ou mais, né? Ou colocar no risco. Vamos assumir uma rentabilidade aí sobre o custo desse dinheiro, que foi o dinheiro aplicado no estoque, de 15%. É uma nova perspectiva, não é mesmo? Transformar dinheiro em dinheiro, em um determinado período de tempo, com a minha operação de e-commerce. Pensar exatamente como investidor, ok? E eu poderia trabalhar com a minha lucratividade baseada no capital investido. E aí eu não tenho mais um impacto do meu custo da operação da minha lucratividade. Então, se eu for menos eficiente, eu vou continuar ganhando os mesmos 15% sobre o dinheiro que eu investi, e não sobre a minha ineficiência. Se aumentou os impostos, eu vou ganhar 15% sobre o meu custo do produto, e não vou ganhar 5% que seja sobre o meu preço de venda, que como o governo aumentou os impostos, eu vou aumentar minha rentabilidade também, né? Então eu tiro de fora variáveis que não estão sob o meu controle, defino precisamente qual é a rentabilidade que eu quero sobre o meu capital investido nos meus estoques, né? Se a gente pegar como exemplo algo que eu imploro, jamais façam, né? A gente tem então todos os nossos componentes, certo? Então temos lá o custo, lucratividade, custo de operação e custo de vendas. Então agora é só fazer conta do preço, está fácil, né? Jamais façam, apliquem percentuais sobre venda sobre o custo. E eu vejo muitas empresas trabalhando dessa forma, né? Então eu pego lá o meu custo, o meu lucro esperado, vou colocar sobre o custo, chego num preço. Pego o meu preço com o lucro, chego num custo de operação, aplico o percentual na custo de operação, gero uma nova base. E aplico novamente o percentual sobre essa nova base. Completamente errado, né? Vou chegar num preço de venda próximo de 182, mas obviamente se eu aplicar esses percentuais sobre o preço de venda, eu não volto a minha rentabilidade de 15%, jamais, tá certo? Então a gente precisa trabalhar efetivamente com markups. E como é que a gente trabalha com markups? Está aí a fórmula, né? Baixe, tire um print da tela ou copie. É tão simples quanto está escrito aí. Eu somo os meus custos variáveis, chego a um percentual total e transformo ele em decimal, ok? Através dessa forma, ok? Então, 1 dividido por 1 menos percentual total dividido por 100, um ponto marcado, tá? O objetivo da apresentação não é explicar exatamente todo o processo de cálculo e por que a fórmula é essa, ok? Aí é matemática. Mas copiem e apliquem dessa forma que não vai dar certo, né? No Google vocês vão achar como trabalhar com markups e como chegar no preço do markup. Mas é tão simples quanto essa fórmula. Se você decorou a fórmula, você não vai errar nenhum preço de venda. Porque eu preciso aplicar os percentuais, na verdade, sobre o valor final. Então, no nosso exemplo, eu teria que aplicar o markup de 44,99, ou no percentual, eu teria que tirar do meu preço de venda 44,99 para pagar meus custos operacionais e meus custos sobre venda. Isso vai me gerar um markup de 1,81. É por quanto eu tenho que multiplicar o meu custo, certo? Mais o meu lucro, para ter efetivamente conseguir pagar todos os custos que envolvem sobre a venda e o meu custo sobre as operações, tá certo? Obviamente, se eu estivesse trabalhando com custo operacional sobre o custo do estoque, eu não precisaria colocar o custo operacional dessa forma. Mas no nosso exemplo, nós estamos olhando o custo operacional em fator das vendas e não do custo. Muito bem, nosso preço final então chegou, né? Nós temos o nosso custo de 106,33, o lucro esperado de 15%. Se a gente fizer a multiplicação do preço base mais lucro, temos então 222,29. Se eu aplicar o percentual no 222, eu tenho meus R$100 ali que eu vou ter que separar, na verdade, para pagar os meus custos. Se eu errei, eu gero uma perda por venda e fiz a conta errada de 23,62. Se eu apliquei o percentual sobre o custo. Então, não tem como errar, né? Se eu errar, vou perder dinheiro.
Então, o cálculo correto com base no preço da última compra. Posso usar markups também e trabalhar com base no preço da última compra? Pode, ok? Se eu trabalhei com o custo da última compra de 103, mas o médio é 106, eu faço a escolha, só que a minha rentabilidade vai diminuir, nesse exemplo. E terei menos 6,97 no meu faturamento, e uma rentabilidade um pouco menor. É uma escolha. E se for uma escolha consciente, não há nenhum problema nisso. E se fosse um aumento de preço, e eu trabalhar com custo na última compra, eu tenho uma diferença de preço na ordem de R$3 e pouco. Isso faz diferença na hora de fazer uma conversão no marketplace? Faz também. Então, trabalhar com a última compra pode me trazer uma vantagem de preço ou uma desvantagem. Então, terceira dica, calcule o preço desejado corretamente. Né? Avalie a possibilidade de calcular a rentabilidade sobre o valor investido no estoque. A maioria das empresas trabalham lucratividade sobre venda. Okay? Avalie essa nova perspectiva para você trabalhar. E qual é a complexidade? Precisamos fazer isso para cada canal de venda. E cada um tem seu custo, mas provavelmente pode haver preços, inclusive, diferentes para você garantir uma mesma rentabilidade. E posso entrar num determinado canal com um preço mais competitivo para fazer uma determinada reputação, para captar clientes. Eu vou trabalhar no Mercado Livre mais barato porque o Mercado Livre me traz novos clientes e depois eu consigo trabalhar esse cliente para novas conversões. É uma estratégia que você vai efetivamente definir. Tem que fazer sentido. Então, próxima dica, forme o preço para cada canal de venda. Por isso, precisamos fazer o ABC. Analise a concorrência. Tudo bem da gente fazer os nossos cálculos, mas não podemos deixar de considerar a concorrência. Nesse exemplo aqui, qual que é o melhor preço? O que nós temos que fazer? Nosso preço foi 222,29 e nós temos um custo de frete de 19,50. Quem que é o nosso concorrente? O A, o B ou o C? No primeiro olhar, a gente pode falar que é o B, tá certo? Mas dê uma olhada na reputação dele. Ah não, então o concorrente vai ser o A. Será que vai ser efetivamente o A? Para que a gente comece a fazer mais conta e olha com mais cuidado, a gente começa a descobrir que talvez o concorrente nosso não é exatamente o que a gente quer. E a gente coloca muitas vezes ferramentas de precificação automática, de verificação automática de preço, que em vez de trazer rentabilidade, pode trazer prejuízos também, porque a gente não está olhando todos os componentes de precificação, como a reputação, a visibilidade. Eu vou estar competindo com quem? Às vezes é melhor manter o preço e aumentar a minha visibilidade do que fazer um trabalho forte para aumentar a visibilidade do que simplesmente abaixar preço. Ou se eu for abaixar preço, e faça de uma forma que eu cuide para aumentar a minha visibilidade no marketplace e daquele anúncio. Eu quero ir convertido mais vezes efetivamente no Mercado Livre para aumentar as vendas e esse anúncio passar a ser efetivamente um campeão. Então eu posso inclusive vender por um período de prejuízo para aumentar a reputação de um anúncio, de conversões de vendas no anúncio no Mercado Livre, que obviamente alguém que está com um anúncio lá que vendeu 500 unidades gera muito mais segurança de quem não vendeu nenhuma unidade. Okay? Se eu fosse reduzir o preço em R$19, por exemplo, se eu for fazer o cálculo do markup, está a fórmula no vídeo, no slide, de como dado um determinado desconto, qual é o custo que eu vou reduzir na minha lucratividade. Qual é o resultado que eu vou bater na minha lucratividade? Ele vai bater, nesse exemplo nosso, R$10,45. Simplesmente R$19, o que não era nada difícil no estagiário ter feito, avaliando aqueles concorrentes, um desconto de 8,5%, iria trazer a minha rentabilidade para em torno de 5%. Certamente era melhor ter deixado o dinheiro no banco. E aí o chefe fica bravo e não dá resultado. A gente não entende por que as coisas não acontecem. Então siga a sua estratégia e não a concorrência. Porque a concorrência pode estar executando uma estratégia que não tem nada a ver com simplesmente abaixar o valor. A concorrência é base da informação para a sua estratégia. Então, como é que a gente faz para começar? Eu sempre trago o exemplo do simples versus fácil. O que a gente tem que fazer normalmente é simples, mas normalmente não é fácil. A gente olha e entende algum nível de dificuldade. E a gente tem que fazer o simples. Mesmo que seja mais difícil, mesmo que dê mais trabalho. E não o que é fácil. É fácil olhar para o preço de um concorrente e simplesmente abaixar R$10, R$5. Ok?
que a gente tem que fazer é simples, tem que fazer conta. Dá um pouco mais de trabalho. Já indo para o fechamento, né? Onde que é melhor reduzir? De novo, escolha em função de tarefa. Onde é que eu vou colocar o meu esforço para reduzir de uma forma consistente e que vai ter o meu maior impacto? Se a gente olhar para o custo do produto, para o custo da operação, certamente 20% do esforço aplicado aqui vai gerar 80% de redução no teu preço de venda. Então use Pareto para fazer escolhas e encontrar os caminhos quando você está em dúvida. Compre melhor, negocie melhor os produtos que você vende mais. Em vez de comprar os produtos, comprar melhor os produtos que o fornecedor quer te vender, compre melhor os produtos que você vende bem. Ele não quer te dar desconto. E tem um ditado americano que diz que menos é mais. Não apareceu nesse slide. Deixa eu ver aqui se ele vai aparecer no próximo. Acho que ele sobrepôs. Mas que menos é mais. Não necessariamente trabalhar um mix muito grande quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro. Então você tem que focar a tua operação naquilo que te traz mais rentabilidade. Menos SKU pode implicar em mais venda e não em menos venda. Aumente o desempenho da equipe. Como é que eu faço o meu time produzir mais? Remunerações variáveis, né? Metas, bônus por desempenho. Tenha todos os custos mapeados, nem que seja uma taxa, não precisa de um RP. Corte despesas que não sejam imprescindíveis. Tem muita coisa que a gente vai, que o concorrente faz, e não porque ele é estratégico para a gente. Né? Apoie custos efetivos em vendas de estoque cross-docking. Escuto muitos clientes falando, não, eu não tenho que investir em estoque. Quanto custa para você produzir um anúncio? E se esse anúncio não girar, virou só um custo operacional, e quem paga esse custo? Você não investiu em estoque, mas você investiu em custo operacional que algum produto vai ter que pagar. E automatize, automatize, automatize. Né? Alguns exemplos que eu trouxe para vocês, que a nossa ferramenta também traz. Por exemplo, markups. Você tem como automatizar o cálculo de markup, tanto do produto quanto para o canal de venda. De tal forma que se o custo do produto mudou, você chega no preço de venda de cada canal, automaticamente. Você consegue enxergar mais claramente quais são as curvas por cada canal de venda. Eu não preciso fazer conta, mas com o clique eu obtenho essa informação muito rapidamente. Né? E cada R$1 a menos no custo pode representar até R$2 de desconto. Isso pode definir uma venda, definir uma conversão. E mais uma vez, o estoque virtual, mas de uma forma estratégica. O estoque virtual também tem sua curva ABC. Você pode ter fornecedores que te entregam produtos que você pode vender primeiro e depois ele vai te entregar o produto. Mas estabeleça e entenda qual é o custo do produto. Cada produto e cada marketplace possibilita estratégias específicas. Considere cada uma delas para você definir o seu preço. E eu costumo dizer que para a gente jogar xadrez, não basta saber qual é a movimentação das peças. A gente tem que ter uma estratégia para ganhar o jogo. E assim também quando a gente opera no e-commerce, e assim também quando a gente opera em marketplace, seja no Mercado Livre ou qualquer outro marketplace. Tá certo? Muito obrigado, gente. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero aí ter gerado pelo menos um insight para vocês pensarem um pouquinho diferente aí no processo de formação.